Nesse vídeo a gente vai falar sobre expansão de consciência. Eu vou trazer para vocês aqui um trecho da expansão de consciência que eu tive durante uma EQM, que foi o relato que eu dei lá no canal, afinal, que somos nós, tá? Eu vou trazer aqui um trecho do relato e vou esticar aqui um pouco da percepção e da explicação para vocês, porque eu vi que ficaram muitas dúvidas. Eu tava lendo lá o comentário de vocês, né, nos vídeos, e tudo que vocês trouxeram para mim também, as pessoas que vieram até mim para perguntar, para querer saber mais. Então, neste vídeo eu vou explicar um pouco a mais daquilo que eu falei lá no relato do canal, afinal, que somos nós. Então, fica aí ligado, vou trazer uns trechos do que eu falei lá e vou complementar aqui pra você, tá bom? Espero que você tenha aí uma linda aula. Vamos lá? E esses 12 estágios da evolução, ou seja, nós precisamos passar por esses 12 estágios. Esses 12 estágios, quando nós conseguimos nos alinharmos a ele, a gente sai do que é chamado a roda de samsara. A gente escapa dessa roda de samsara. A gente sai desse ciclo de karma, como ele é conhecido, né? Porque a nossa realidade, ela é uma espiral. A nossa realidade, ela é uma espiral. Isso eu vi, isso me foi mostrado quando eu vi esses 12 estágios, que eles também são uma espiral, tá? E é o nosso dever de transcendência passar por esses 12 estágios para chegar à transcendência. Então são 12 estágios. Primeiro estágio é o estágio do eu, do ego. É quando nós saímos dele e é quando a gente consegue enxergar além do nosso próprio umbigo. Quando a gente sai desse egoísmo e a gente escapa, né, desse olhar para nós mesmos, a gente transcende o primeiro estágio. Como vocês viram aí nesse primeiro trecho, eu falo a respeito dessas 12 etapas, né? Então são 12 movimentos, 12 fases da evolução humana para que a gente possa atingir a transcendência. A transcendência é nada mais, nada menos do que um salto quântico. Esse salto quântico significa mudar os meus padrões, mudar todos os meus padrões de vibração mental, emocional, sentimental, para que eu possa viver uma realidade nova e diferente. Então a gente só consegue passar por essa transcendência quando a gente vivencia esses 12 estágios, para a gente poder então, mudando todo esse padrão frequencial, dar um salto quântico e ir para uma nova realidade. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, todas essas informações que vieram para mim, vieram de conexões que eu fiz com essa outra dimensão, tá? Então eram assim, conexões mentais, tudo vinha para mim pela mente. Então eu perguntava coisas na minha mente, pensando, e já obtinha logo as respostas, tudo aqui na minha mente. Então eram pacotes de informação que eu recebia. Era como downloads mesmo, que eu fazia aqui na minha mente e todas essas respostas chegavam. Eu não vi nenhum ser, tá? Eu não vi nenhum ser, nenhuma entidade, nada. Eu não vi nada. A única coisa que eu via eram as frequências, as mandalas e essas formas matemáticas e energéticas que se apresentavam para mim. E tudo isso vinha para mim em bancos de informação, em pacotes de informação, tá? Então, pra gente dar aqui uma continuidade, eu comecei a falar desses 12 estágios. Esses 12 estágios, eles foram mostrados para mim realmente fazendo parte numa espiral. Então eu via assim uma espiral, tá? E essa espiral, ela tinha as 12 etapas nela. Sendo que lá no fim, na última, era o 13º estágio, que é o da transcendência, que é o do salto, tá? Então é assim, é a gente vivenciando essa espiral. Aqui é a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª e a 13ª. Era tudo assim, nesse movimento espiralado. Essas 12 etapas, eu não sei porque são 12, essa informação não chegou pra mim, eu só recebi que aqui eram 12. E pra mim fez total sentido, porque eu fiz conexão com várias outras situações que nós temos o número 12, né? Então nós temos os 12 meses do ano. Eu fiz conexão com os 12 signos do zodíaco, com os 12 arquétipos de Jung, e tudo isso conversa muito bem, tem muita lógica. E aí, a primeira manifestação da primeira etapa que me foi mostrada, se desenhava para mim assim como se viesse à minha frente. Então eu via numa perspectiva, tudo isso vindo ali daquele hipercubo imenso, que era o que se comunicava comigo, aquele hipercubo. E todas essas informações, elas vinham lá de dentro para minha mente, para minha consciência. Então eu via sair dali, então, essas respostas que eu estava obtendo. O primeiro estágio da evolução humana veio para mim o pacote de informação e eu entendi como se fosse o signo de Áries, que abre a mandala zodiacal. E eu percebi ali, fazendo essa correlação, eu entendi que o primeiro estágio é o estágio do eu, é o estágio da minha individualidade.
É quando eu estou no mundo vivendo para mim, né? É necessário que a gente passe por essa primeira fase, por esse primeiro estágio, onde a gente se desenvolve, onde a gente se conhece, onde a gente se percebe, onde a gente se entende, onde eu vou descobrindo quem sou eu no mundo, o que eu faço diante da minha história, nessa vivência, nessa existência. Então, a percepção do eu, ela é a primeira, tá? É o primeiro estágio. E nesse primeiro estágio, nessa percepção do eu, é quando eu tomo consciência de mim, de que eu tenho uma vida, de que eu tenho uma existência, de que eu tenho uma consciência, de que eu tenho um pensamento, de que eu tenho uma vontade, de que eu tenho os meus desejos. Então essa coisa toda do eu se manifesta nesse primeiro estágio. E o primeiro estágio, ele é essencial de ser vivenciado. Nós precisamos ter essa conexão com o nosso eu. Tá? Essa conexão com o nosso eu, ela é fundamental para eu existir como singularidade. O que é existir como singularidade? É eu ser um alguém, uma pessoa, um indivíduo. E ter uma identidade, ter uma percepção, ter uma manifestação minha diante do mundo. Então, todo esse processo do eu está no primeiro estágio. Esse processo do eu, ele precisa ser trabalhado de forma que não se torne egoísmo. Tá? Que não seja algo egoísta, mas assim, que ao mesmo tempo em que eu estou me percebendo, em que eu estou cuidando do meu eu estou também conectada com o mundo, com as outras pessoas, com as outras consciências. E quando eu faço isso, eu saio dessa coisa de olhar para o meu próprio umbigo, porque eu percebo a existência do outro, eu me conecto também com o outro, eu preciso do outro, eu preciso olhar para o outro, eu preciso enxergar o outro para saber quem eu sou. Então, eu entendi esse primeiro estágio como algo muito importante e que tem muito a ver com o processo de Jung, quando ele fala da individuação. Então, para que eu possa ser um indivíduo, para que eu possa me identificar como alguém, como uma pessoa, eu preciso me espelhar. Então, isso é que foi mostrado para mim, o espelhamento. E esse espelhamento é que vai dizer quem eu sou. Então, quando eu olho para outra pessoa, quando eu entendo a outra pessoa, quando eu enxergo o outro, é por aí que eu também me enxergo. Então, esse é o processo onde, na convivência, nos relacionamentos, quando eu estou interagindo com as pessoas, eu consigo me entender melhor. E é dessa forma que a gente passa pelo primeiro estágio. Você consegue passar por ele e transcender esse primeiro estágio quando eu estou me olhando, eu estou me entendendo, eu estou me conhecendo, eu estou sabendo quem eu sou de verdade a partir do outro, a partir do olhar para o outro, do conhecer o outro. Então é essa interação, eu e o outro, ou eu e os outros, que é fundamental para esse primeiro estágio, onde nós estamos nos conectando com a gente mesmo de uma forma transcendente. Segundo estágio é o estado da matéria. Eu sou apegado a coisas materiais. A vida só faz sentido para mim se eu tenho algo, ou se eu me apego, ou seja, a pessoas, ou seja, a coisas. Esse é o segundo estado, assim, resumindo bastante, tá? Que é cada estágio. Porque as informações foram muito além do que isso. Uma coisa que é muito importante deixar claro, talvez não tenha sido algo que ficou claro lá naqueles vídeos do canal Afinal Que Somos Nós, é que esses 12 estágios nós podemos viver todos aqui nessa jornada nossa. Sabe? Você não precisa ter uma outra vida para estar transcendendo. O ideal é que esses 12 estágios nós consigamos ficar bem resolvidos e transcender eles aqui agora, nessa nossa vida, nessa nossa jornada. Então nós podemos lidar com os 12 ao mesmo tempo. É difícil, tá? Mas nós podemos, a gente tem essa capacidade. E aí a gente vai para o segundo estágio. O segundo estágio é o da materialidade, que me fez muito conexão e sentido com o signo de Touro, tá? Que é o segundo signo do zodíaco. Segunda etapa aí da evolução, conforme foi o que me foi passado, né? Então, tem a ver com as questões materiais, como nós lidamos com a matéria. A matéria, ela é importante, ela é fundamental para a manutenção da vida aqui na nossa existência, nessa terceira dimensão, ok? Então, assim, eu entendi que a matéria, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, a gente precisa cuidar dele. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, por quê? Porque nós temos um corpo que nós vivemos aqui nessa terceira dimensão. Então é importante que a gente cuide, que a gente tenha amor, tá? Então a energia de amor, ela era o tempo todo, conversava ali comigo, sabe? Essa coisa de amor, de lidar com o amor. Em todas as 12 etapas, o amor era uma energia presente fundamental. Então assim, lidar com o amor com o meu corpo. Como é que eu lido com o amor com o meu corpo? É quando eu me cuido, é quando eu cuido da minha alimentação, é quando eu não cometo exageros, eu não fico nessa coisa só do físico, só trabalhar o corpo e esquecer da mente, esquecer das emoções, esquecer dos sentimentos. Não, o interessante é que a gente faça esse combinado. É meu corpo, é a minha mente, é o meu coração, né? Então assim, eu vou cuidar sim do meu corpo físico.
Mas eu vou cuidar do meu corpo físico num ritmo que seja bom, de uma forma que me faça bem, de uma maneira que eu me sinta em paz e conectado. Nada que seja excessivo, nada que seja estressante, nada que me tire do equilíbrio. Então, toda essa questão de estarmos equilibrados era algo assim também que se manifestava com grande importância para mim nessa expansão da consciência. Então foi mostrado o seguinte: cuide do seu corpo, tá? Que o ser humano cuide do corpo, de forma que se mantenha no seu melhor equilíbrio, que a gente consiga estar se sentindo bem. Então não pode ter desgaste, não pode ter essa coisa louca de fisiculturismo, de estar se preocupando sempre de estar mantendo massa muscular, ou de ficar fazendo contas de calorias, sabe? Essa neura que as pessoas ficam contando calorias, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, aí você acaba passando vontade, você fica nervoso, você fica mais neurótico, porque você não está se dando prazer. E a energia da segunda etapa tem muito a ver também com as sensações de prazer, tá? Então, tinha muito a ver com quanto de prazer eu me dou. E como é que eu lido com isso? É de uma forma equilibrada? Porque sempre o equilíbrio é o que se busca, tá? E era a informação que me chegava. Era sempre do equilíbrio. Então, como é que eu lido com essas minhas sensações? Como é que eu lido com os meus prazeres na vida? Eu tenho equilíbrio? Porque o ideal é, eu não vou negar os prazeres, mas também eu não vou me jogar neles. Então, saber lidar de forma equilibrada com tudo que eu vivencio, na forma de me alimentar, nos meus prazeres físicos, em tudo isso, como é que eu lido? Tem que ser de uma forma em que eu não negue nada disso e que eu consiga ter prazeres e viver bem sentindo os meus prazeres, e de uma forma que eu não cometa excessos, porque isso tudo vai extrapolar e vai me tirar do meu equilíbrio. Então, eu entendi a grande importância de cuidar de mim, cuidar do meu corpo, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente, de uma forma em que eu fique bem e de uma forma em que eu não negue nada para o meu corpo e para os meus prazeres. Então, essa é a segunda etapa, quando a gente age dessa forma, sem apegos, sem essa coisa de aprisionamento material, mas que eu consiga viver com prazeres essa jornada, é dessa forma que eu me equilibro nessa segunda etapa. O terceiro estágio, ele tem a ver com as nossas relações, a forma como a gente se relaciona com aquelas pessoas que são mais próximas a nós, os irmãos, os parentes, os amigos. Então, conforme eu me relaciono com essas pessoas, conforme eu faço trocas com elas, de uma forma harmônica, eu passei o terceiro estágio. E aí a terceira etapa é a etapa da comunicação, tem a ver com o signo de Gêmeos. A comunicação é a forma como eu interajo, como eu faço trocas com as pessoas que estão próximas a mim. Então, minha família, os meus vizinhos, as pessoas com quem eu me relaciono no meu trabalho, os meus parentes mais próximos, aquelas pessoas que estão mais presentes na vida da gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Como é que é esta relação? Então, ali, tudo que eu entendi, tudo que eu processei foi a grande importância das trocas. E o quanto essas trocas, elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso raciocínio, o quanto essas trocas elas são importantes para a gente conseguir aperfeiçoar, aprimorar a nossa inteligência, fazendo trocas. Porque quanto mais a gente se coloca nesse processo, mais eu aprendo, mais eu estou ajudando com que o outro aprenda, e existe essa coisa equilibrada do dar e do receber ali nessa terceira etapa. Então eu vi isso como algo assim muito importante no nosso processo de raciocínio, nosso processo de inteligência, tanto com trocas entre pessoas, como eu falei, pessoas com quem a gente circula e se encontra no dia a dia, como também com leituras, né? Quando a gente começa a ler, querer estudar, você vai atrás de informação, você vai buscar ler coisas de qualidade, leituras que agregam, música também, foi algo que eu percebi ali, quando a gente ouve música, nós estamos trazendo para o nosso campo energético informações importantes e que nos harmonizam e que equilibram os nossos neurônios, e a música que equilibra as nossas células. Então eu percebi isso na música, na poesia, em boas leituras, quando nós estamos buscando todo esse conjunto de boas informações para o nosso campo, isso tudo vem para a gente, faz parte desse campo, estrutura o nosso campo de energia, de sabedoria, de conhecimento, e nós vamos ficando cada vez mais harmonizados na nossa consciência com os nossos saberes, né? Então, foi algo assim bem interessante de ver e de entender que a nossa capacidade de interagir com as pessoas ajuda a nossa comunicação, faz com que a gente fale melhor, faz com que a gente tenha um vocabulário melhor, de mais conteúdo. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu busco informação, mais eu agrego a minha inteligência, a minha constituição, da minha consciência, informações que vão me nutrir e que vão me alimentar. Então, eu vi isso como um processo de nutrição e de alimento da inteligência.
a leitura, a conversa, você fazer trocas nesse sentido, sabe? Com coisas com qualidade. Então eu percebia que essas informações, elas vinham pra gente, agregavam, faziam parte, começavam a fazer conexões neurais importantes no cérebro, e a partir daí a gente tinha mais conteúdo para estar passando para as pessoas de forma de comunicação, de palavras, de ensino. Então foi uma coisa assim bem interessante, muito bonita nesse processo de interação e em toda essa forma de trazer para a nossa consciência esse banco maior de informação, trabalhando com os nossos neurônios, abrindo espaços dentro da mente. Então isso parecia bastante para mim, esses espaços que iam se abrindo dentro da mente conforme a gente mais conversava, conforme a gente mais lia, mais ouvia boas músicas, mais ficava em busca de boas palavras como poemas e poesias. O quanto isso vai trabalhando no nosso campo energético e principalmente na nossa mente, abrindo túneis. Né? Então, era essa a visão que eu tinha. Era como se túneis iam sendo abertos dentro da nossa mente conforme cada informação nova que a gente ganhava. Então, ia abrindo, então isso aumenta a inteligência, aumenta o poder da consciência. Então, era algo assim muito bonito. Esse é o terceiro estágio, o estágio da comunicação e dos aprendizados. Olha só que bonito que é isso. Então, fico por aqui nesse vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai falar do quarto, do quinto e do sexto estágio, tá? Vou explicando para vocês melhor, para que vocês agreguem isso aí dentro do seu pensamento, da sua energia, que você consiga ir constituindo isso na sua vida. Este é o propósito. Não perca os próximos vídeos, que eu venho colocar muito mais conteúdo em tudo aquilo que foi falado. Grande abraço, te vejo lá!